Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui para indicar dois filmes, na verdade duas animações, que são excelentes para trabalhar conceitos básicos da disciplina de História, tanto para o Fundamental 1, para as séries iniciais, como para o Fundamental 2. São filmes belíssimos, se você ainda não viu, vale a pena conferir. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. Existe um tema muito recorrente nas aulas de história, na verdade são conceitos, que são fundamentais para a disciplina e é muito importante que os alunos entendam bem esses conceitos, por isso que eles aparecem em várias séries, com vários objetos diferentes, de várias formas diferentes, para que os alunos estejam sempre exercitando, olhando para esses conceitos e entendendo do que se trata, afinal, a história. Esses conceitos são narrativa, memória e história. E como que essas três coisas se conectam, se entrelaçam quando a gente fala da questão da história e da historiografia. Para as séries iniciais, a relação entre narrar e lembrar é muito trabalhada nos materiais didáticos, é muito abordada de diferentes atividades, de diferentes formas. O aluno começa a entender o que é história no início de tudo, quando ele olha para os próprios fatos da vida dele que ele é capaz de lembrar. Então a gente estabelece uma relação de cara entre o narrar da história e algo que a gente está salvando do esquecimento, né? E o lembrar. E aí como que essas três palavras, esses três conceitos são tão importantes e a gente pode exercitá-los, a gente pode sensibilizar o olhar dos alunos para eles de diferentes formas. E aí eu vou citar o caso de duas animações. Uma delas é bem famosa, que é Coco, ou A Vida é uma Festa, da Disney, e a outra se chama Kubo e as Cordas Mágicas. Essa talvez seja desconhecida para algumas pessoas. Mas antes de falar sobre as animações que eu escolhi, eu queria só lembrar que esse tema que aparece nas aulas de história, da questão da narrativa, da memória, da oralidade, né, do narrar para não esquecer, ele aparece em várias civilizações, em vários momentos, com arquétipos como o bardo para as culturas celtas, os griots para as culturas e sociedades africanas e os aedos para as sociedades homéricas, né? A Grécia antes da Grécia clássica. São figuras dos famosos contadores de histórias. Na verdade, eles são contadores e também são cantores, né? Eles cantam a memória coletiva, eles cantam essas histórias do passado, eles trazem novamente ao presente, eles estão o tempo todo lembrando às suas comunidades o que é importante saber sobre esse passado compartilhado, que personagens são importantes de sobreviverem, né, ao esquecimento inerente à passagem do tempo. Então essas três figuras que aparecem ao longo de várias sociedades, esses são só três exemplos. A gente pode ver sociedades orientais, culturas orientais, apresentando esses mesmos arquétipos, sociedades pré-colombianas também, com os mesmos indivíduos carregando essa função em que o narrar, em que o cantar uma história era manter viva uma tradição de um povo. Lançado em 2016, o filme Kubo e as Cordas Mágicas inclusive concorreu ao Oscar de melhor animação naquele ano. Não ganhou a estatueta, mas fica aí como um excelente filme de animação. Esse filme conta a história de um menino chamado Kubo, que usa o seu instrumento musical, usa suas músicas, as suas canções, para contar histórias para a população local do vilarejo onde ele mora. Ele mora sozinho com a mãe, que está muito doente, né? Tá meio debilitada, a gente não entende muito bem o que aconteceu com ela, ela se acidentou. E ele que sustenta eles dois. E através dessas histórias que ele vai narrando. E quando ele chega na feira para contar as histórias, as pessoas se aglomeram, as pessoas fazem fila, as pessoas estão sempre ansiosas para ver o que ele vai inventar, qual é a história que ele vai contar naquele dia, quais são os personagens que ele vai trazer.
as crianças, os adultos. É um momento de confraternização em que toda a comunidade para ouvir as histórias do Cubo. E tem uma frase muito bonita que ele fala, antes de começar qualquer história que ele vai contar, que é assim: quem tiver que piscar, pisque agora. Porque depois você não vai conseguir piscar de tantas informações e coisas incríveis que ele vai narrar. Lançada em 2017 pela Disney Pixar, a animação Coco, a Vida é uma Festa ganhou muitos fãs pela riqueza de detalhes, pela beleza da animação e das canções originais. Já o Coco, A Vida é uma Festa, é um exemplo clássico que eu acho que muita gente viu, inclusive no cinema. Acho difícil alguém ter visto sem ter chorado, é muito difícil, porque ele traz ali questões relacionadas à história familiar, muitas vezes essas memórias dolorosas que a gente traz do passado, das nossas vidas, que a gente precisa lembrar. Então tem uma frase maravilhosa que ele fala em algum momento do filme, que é lembrar dele, do avô dele, né? Lembrar dele não significa perdoá-lo. Você não precisa esquecer para essa dor desaparecer. Sinistro isso. Mas você tem que lembrar, né? Se é algo sobre o seu passado, você não pode apagar. Você tem que narrar, você tem que lembrar. E eu acho que, além de outras tantas questões que esse filme aborda, é muito bacana a gente ver essa relação entre mais um Aedo, mais um bardo, né? Que também o personagem do Miguel faz as canções, vai ali através da música, cantando, né, esses sentimentos, trazendo essa memória. Isso tudo é muito característico desses sujeitos que a gente chama na história, né, esse arquétipo que a gente enxerga em todas as civilizações, que é relacionado aos bardos, aos aedos e aos griots. Na cultura brasileira, por exemplo, a gente tem o famoso caso dos cordelistas, que são esses sujeitos que vão contando, narrando as histórias do povo nordestino, né? Inclusive histórias rimadas, né? Poesia rimada. E depois esses sujeitos acabaram também transformando essas histórias da narrativa oral em pequenos livretos, transformando, né, o patrimônio imaterial que são os cordéis. Então a gente tem um exemplo desses contadores de história aqui também na sociedade brasileira.